Culto é uma bênção, né? Chega um momento da palavra, da mensagem bíblica. Embora a todo momento Deus tenha se revelado nesse culto, falando conosco, através de um louvor, através de uma música, né? De um testemunho, de uma oração, a gente sente a presença de Deus. Eu estava hoje à tarde no evangelismo com a equipe, hoje à tarde. Estávamos nas esquinas aqui da cidade, desse bairro, pregando a palavra. E mais do que nunca a igreja precisa sair das quatro paredes. A gente passou um mês aí no mês de missões falando que a solução é Jesus Cristo. Infelizmente tem muitos que estão acomodados. Tá bom a sua vidinha de evangélico e já não tem mais alegria de evangelizar. E às vezes nem de convidar alguém, o mundo está precisando. Hoje numa das visitas que fizemos, aconteceu uma experiência interessante. Eu estava evangelizando, falando aquela pessoa que está se recuperando de uma caminhada longa, de uma enfermidade, mas está mais animado, e eu falava com ele, a gente cantava hinos e tal, e louvores, mas quando eu cheguei lá havia uma visita, havia uma pessoa visitando esse irmão, e eu também estava um pouco pressa. Foi a última visita que fizemos, depois de várias, e eu pedi licença, saudei com a boa tarde, com a paz. E aquela pessoa ali de 65 anos, eu estou falando a idade porque ele disse a idade dele. E percebi que ele era uma pessoa que temia, mas não era evangélico. E ele disse assim, eu disse: o senhor me dê licença, é bem rápido essa visita, a gente vai louvar um corinho e eu quero deixar um versículo para o meu irmão aqui. Aí ele disse assim: é necessário essa palavra sua. Eu estou aqui escutando, é necessário. Fique à vontade. Eu disse: tá bom. Então, já ganhei a compreensão daquele homem. Os evangelistas que estão comigo estão entendendo a conversa. Ele fez: é necessário o senhor vir aqui pregar a palavra. E eu já estava à vontade, fiquei mais à vontade ainda. Ele fez, aí eu preguei e tal, falei. Ele disse o nome dele, até nome de um amigo do apóstolo Paulo, né? O nome dele, achei interessante. E eu comecei ali a cantar e não me dirigi a ele, me dirigi à visita que fui fazer. E ele bem atento àquele momento. E aconteceu algo que me chamou a atenção. Eu não fiz nenhum convite de salvação para essa pessoa, mas estava falando ali do evangelho, pregando. E eu percebi que ele estava bem atento. E me despedi logo da visita que a gente tinha que ir. Quando eu estava lá fora, alguém me chamou: pastor, o homem quer falar com o senhor. Aí eu disse: eita Jesus, por cada hora não sei como vai ser. O senhor está com tempo? Eu disse: nem tanto. Eu já passava das 4 horas da tarde. E às vezes a conversa se delonga muito, né? A gente quer conversar. E ele: é que eu tive um sonho. Eu não sei porque agora o senhor falando aqui, eu me lembrei desse sonho. Eu disse: foi um sonho, foi. Esse sonho faz mais de 50 anos que eu tive esse sonho. Uma pessoa lembrada de um sonho de 50 anos, faz mais de 50, ele disse que era jovem. Quem foi que estava comigo aqui? Tem alguns irmãos que estavam comigo. 50 anos que eu tive esse sonho, mais de 50 anos. E até hoje esse sonho traz uma certa incomodação. Eu vi a guerra no Irã, no Iraque, na Líbia, e começou a falar dos países que estavam em guerra. Porque nesse sonho eu tive uma tristeza que eu nunca mais quero ter aquela tristeza na minha vida. Eu me acordei tão angustiado, uma tristeza tão intensa. Eu acredito que essa tristeza era maior do que a perca de um pai, de uma mãe. Foi uma tristeza que eu me acordei com aquela dor no peito, tão angustiado com aquele sonho. E aí eu precisava ouvir o sonho dele, né? E eu olhava para o pai: pode falar o sonho. Ele: vou resumir. Mas aí terminei ficando curioso também, né? No sonho desse cidadão. Eu sonhei mais ou menos assim, que parece que a igreja subia e ficavam os crentes, viu? A igreja que era lotada, não subiu todo mundo não. A gente escutando a conversa, não subia todo mundo não.
O que fiquei angustiado é que todo mundo que ficou sabia porque não subiu. Aí eu disse, foi. E o que mais? Mas na tentativa, quando aquela agonia, os que ficaram, abriram a Bíblia, porque não tinha mais tempo de ler a Bíblia. Aí eu disse, foi? Disse, foi. Mas cadê palavras na Bíblia? É um exemplo assim, pastor, estou usando o que ele me disse. Não tem o nome casa? Eu disse, tem. Tinha só o C, eu acho que era isso, mas não tinha o A, não tinha o Z, era confuso as palavras. Nunca mais eu esqueci desse sonho. Que angústia, que tormento. Acabou. Hoje a gente tem tanta oportunidade, a gente dispersa as oportunidades, porque sempre pensa que amanhã terá outra. E até hoje eu tenho esse sonho. Aí o irmão Marcos, que está ali, disse assim, pastor, não é hora de fazer o apelo. Eu disse, Deus está trabalhando na vida desse homem. Mais de 50 anos que ele não conhece, não esqueceu esse sonho. Deus está chamando ele, incomodando ele. Tem muita gente que sabe o que deve fazer e não está fazendo. E aquele que sabe o que deve fazer e não está fazendo, ele, pastor, essa tristeza, concluiu aí, será que é o Espírito Santo que vai embora? A igreja vai embora e a gente não tem mais Deus, aí vem essa angústia do inferno. Eu disse assim, eu acho que tu não estás muito longe não, desse entendimento não. Tem gente que esnoba Jesus, não está nem aí para ele, nem a palavra. Embora se dizem crentes, e diz mais que conhece Bíblia, e vivem como se não conhecesse. E geralmente tem alguma coisa que está impedindo esse crente. Está dentro da igreja, não está longe não. Jesus Cristo contou essa história. Infelizmente, tem pessoas, não sei, nessa noite é possível que haja, que está sem sentir mais a luz de Deus, a presença de Deus, porque está no pecado. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem está agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Deus ouve tudo, mas os pecados estão fazendo divisão. Você acorda triste, tudo parece estar dando errado. 264, presta atenção esse hino que logo após eu estarei trazendo a mensagem de Deus. A mensagem já começou, Deus já está falando conosco. Das trevas, envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu, bem sentindo os meus pecados, minha condição de réu. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Meus talentos tenho gasto, tua lei eu desprezei, mas se tu comigo fores, teu prazer eu cumprirei. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Nos teus braços bem seguro, guarda-me, meu bom Jesus, na vereda justa e santa que me leva ao céu de luz. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor.
sentado, como todos estão, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 1 e o 2. Essa palavra que talvez você conheça tanto, já tem escutado há tanto tempo. Essa noite Deus fala com você novamente. E gostaria que você que está num santuário, no templo, ou até mesmo na sua casa, fique em reverência. Desliga esse celular, por favor. Não fica conversando agora. Eu quero transmitir para você o que Deus colocou no meu coração. Lucas capítulo 15, versículo 1 em diante. E se possível, deixa a tua Bíblia aberta para ir consultando, ok? E chegavam-se a ele todos publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Verso 3 da igreja, vamos lá? Você prestou atenção? O que foi que aconteceu aqui nesse texto? Pecadores, publicanos, pessoas se reuniram para fazer perguntas a Jesus Cristo, duvidando da sua divindade, estranhando porque ele comia com os pecadores. Capítulo 15, o versículo 1 novamente retorna. Iria chamar a atenção da igreja, veja. E chegavam-se a ele todos os pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas estudiosos murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E lhes propôs esta parábola dizendo: a primeira parábola que ele diz depois dessa conversa, ele fala sobre a parábola da ovelha perdida. Todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece essa parábola. Eram 100 ovelhas, não lembra? Junto do aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma. Olha que a igreja sabe, vamos lá? As 99 deixou num aprisco, e pelas montanhas. Como foi que encontrou essa ovelha? A encontrou gemendo. O que ele fez mais? Curou suas feridas e a redil buscou. Aí tem outra estrofe, eu acho que o irmão não encontrou. Diz que essa mesma história torna a repetir-se. Que coisa, né? A história que Jesus contou há mais de 2000 anos, ainda hoje conta essa história. Enquanto ele não voltar, a história continua cuidando. Será que acharam essa música, 100 ovelhas? Parece que é de Alzé de Paula, né? Não está encontrando dificuldade aí, mas ela é bem conhecida. É muito conhecida. Essa mesma história, vamos ver se a gente consegue. Essa mesma história. Olha, pois muitas ovelhas, mas ainda hoje, o pastor amado sara suas feridas e quer lhe salvar. As 99
Agora chegou, então achou, ó. E pelas montanhas a buscá-la foi. Olha que letra linda, ó. A encontrou gemendo, curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao redil voltou. A gente já cantou, essa mesma história volta a repetir-se. Está vendo que a gente conhece a palavra de Deus? E quem contou essa história sabe contar a história. E toda a história dele, uma parábola, ela é pequena, mas ela tem uma intenção. É uma narrativa que tem uma verdade. Às vezes, a verdade está um pouco complexa, Jesus facilita para todo mundo entender. Interessante que os ouvintes de Jesus Cristo, os contemporâneos, sabiam o que é pastorear. E sabiam também como é difícil quando uma ovelha se perde. Ele conta quantas ovelhas tem, para ver se está faltando alguma. Porque tem lobo, tem leão, um monte de coisa. E diz que essa ovelha, o texto sagrado, Jesus contando isso aos publicanos, fariseus, os escribas, ele começou a contar essa história. Uma história que nós hoje conhecemos essa história. Agora eu faço uma pergunta, que essa poesia que a gente cantou, diz que essa história torna a repetir-se. Quem são essas ovelhas que estão perdidas hoje? Quem são essas ovelhas que se extraviaram? Será que existe ainda hoje ovelhas que se afastaram do aprisco do Senhor Jesus Cristo? Será que hoje ainda existem ovelhas que não cantam como cantavam, que não pregam como pregavam, que não contribuem como contribuíam, que não se envolvem como se envolviam? Estão cheias de carrapichos, porque estão distante do pastor amado. Essa história é muito simples, porque, irmãos, Cristo contava a história que todo mundo compreendia. O homem tinha quantas ovelhas? Quem lembra? 100. Uma se perdeu. Essa história também pode revelar e revela o amor de Deus. Você talvez acha que não é importante, pois você é importante para Deus. Ele se preocupa com aquela que está doentinha. Talvez você nesta noite entrou aqui, a simplicidade do evangelho é incrível. Como é simples a mensagem. Você se sente esquecida, talvez está manquejando, talvez esteja cheio de carrapicho, talvez distante das outras ovelhas, talvez até, gritando e pedindo ajuda. Pois nesta noite, aquele pastor está voltando para encontrar você. Ele está voltando, ele fazia isso. Interessante que um apóstolo dele não acreditava nele, que ele havia ressuscitado. 8 dias depois ele voltou para conversar com aquele apóstolo. E tem hoje pessoas que estão aqui e que já não tem mais aquela intimidade de antes, já não tem aquela frequência aos trabalhos de Deus de antes, já não dá mais aquela prioridade de antes, e quando menos a gente espera, estão distantes de Deus, estão embaraçadas com as coisas desse mundo, estão envolvidos com as coisas do mundo. E aqui o texto diz, é muito forte esse versículo, no versículo de número 4, 15:4, veja aí, para a gente não perder a visão. 15:4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que vem achá-la? Verso 5. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de quê? De alegria. Versículo de número 6, a igreja me ajuda, vamos lá? E chegando à sua casa, e Jesus conclui essa mensagem muito simples com o versículo 7, que eu gostaria que todas as ovelhas aqui presentes lessem bem forte. Verso 7, vamos lá? Digo-vos.
Que linda essa mensagem de Jesus Cristo. Ele veio buscar e salvar o que serve o quê? Ele vai buscar aquela ovelha perdida. Nilson do Amaral Fanini, um dos grandes evangelistas, ele disse algo interessante desse capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Esse é o capítulo dos perdidos e achados. Não foi a ovelha que se perdeu? Veja agora a história da mulher. Versículo de número 8 em diante. A parábola da dracma perdida. Vê se o teor, o significado é esse, se você está entendendo lá. Vamos lá. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com... Talvez você já perdeu R$1 dentro de casa. Não sei se perdeu. Ou na bolsa. R$1 só, viu? Quem não vai atrás daquele real? Vai ou não vai? E se sentir que está faltando 10? Se preocupa ou não? E se você recebe aquele contra-cheque no final do mês e vê que veio descontado R$100, a preocupação aumenta? Aumenta. Jesus contava histórias práticas do povo, que não tinha dificuldade de entender, nada complicado. Ele está dizendo aqui que essa mulher agora, ela tinha uma dracma, é um valor monetário, era coisa que ela tinha, e perdeu, sabe aonde? Dentro de casa. Aqui tem tantas lições. Alguém já disse que as maiores percas que a gente tem é dentro de casa. Quando você perde um filho, quando você perde um esposo, quando você perde a mãe, perde o pai. Tem alguém perdido dentro dessa casa. Novamente, a mensagem fala sobre alguém que está perdido. E dessa vez foi um bem material. Versículo 9. Jesus falando. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei. Olha o que é que Jesus conclui a segunda parábola. A segunda parábola ele conclui no versículo 10, e eu gostaria que vocês lessem comigo. Vamos lá? Assim vos digo. Finalmente, foi a dracma ou o pecador? Mas você está entendendo o que Jesus quer dizer? Ele está ensinando da importância. E parece que faz 8 dias hoje, eu estava ali em Santa Amaro pregando, e o doutor Tiago estava falando do valor de uma alma aqui. Que esforço daquele pastor para achar aquela ovelha perdida. Que esforço dessa dona de casa para achar a dracma perdida. E quando acha, festa na casa, alegria, chama até as vizinhas. Tudo isso, eu creio que a igreja está entendendo, porque o Espírito Santo de Deus está falando conosco. Diga para seu irmão: você é muito importante. Diga para seu irmão: você é importante. Imagina só que o esforço, o Espírito Santo de Deus está falando que você é uma ovelha. Se for ovelha ferida, hoje tem um bálsamo do pastor que quer curar a tua ferida e quer restaurar você. A restauração, essa mensagem fala de coisas que se perderam, mas Jesus vai lá e encontra, e tem festa onde? No céu. E agora chegou na mensagem que eu queria trazer, que Deus colocou no meu coração. Talvez das nossas parábolas mais conhecidas, a do filho pródigo. Contou uma, entendeu, publicando lá os sabições. Entendi. Contou a segunda, entendeu, ele fez, tem a terceira. E a terceira, ele fala de algum versículo número 11. Olha como Jesus contou outra história. Essa também vocês conhecem. Todos podem ler esse versículo comigo, vamos lá? E disse... E o mais moço deles, lê, igreja, pai, que história. Versículo 3, a igreja. Verso 14, a igreja. E havendo ele gastado tudo, e foi-se, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra,
o qual o mandou para seus campos a apacentar o quê? Isso é uma história que Jesus está desenvolvendo e até hoje essa história é conhecida. Fala do filho pródigo. Essa palavra pródigo significa aquele que gasta muito. A palavra pródigo significa dissipador, que dissipa tudo. Meus talentos tenho, tua lei. Vocês percebem aqui essa relação desse filho que foi que ele fez com o pai? E a história é muito dramática. Mas se essa história que vocês estão ouvindo, que já é conhecida, é a história da salvação e a história que se repete, né? A cada dia, aquele jovem rico, fino, com um pai amoroso, agora desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava o quê? Nada. Eu fico pensando nessa expressão. Sérgio Lopes, um grande poeta, ele diz que o mundo me deu flores quando eu lá cheguei. É muito bonita essa música, né? O mundo me deu flores quando lá cheguei. É muito linda essa música. Sérgio Lopes, ele fala sobre isso. O filho que se distanciou do pai. O filho que se afastou da presença do pai. Vocês acham que essa palavra tem uma relação de uma história, a história de amor de Deus? E Jesus queria que seus ouvintes entendessem isso. Aquele jovem que tinha tudo do bom e do melhor, estava agora arruinada a sua vida. Distante do conforto da casa do pai. Tinha fome. Ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui faço o quê? Pereço de fome. Versículo 18, a igreja bem forte, vamos lá. Levantar-me-ei e dir-lhe-ei: pai, ainda o discurso do pródigo, já não sou digno de ser chamado, faze-me como um dos teus. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu e seu pai, e o pai se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Verso 21, a igreja bem forte, vamos lá. E o filho lhe disse: escuta aí, eu vou continuar. Aquele filho, parece que ele está pedindo um emprego ao pai, não é? Ele está pedindo um emprego. Assina a minha carteira. Assina a minha carteira que eu quero voltar, quero ser um empregado teu. Eu desprezei, o Senhor me dava tudo, atenção, e eu desprezei isso. Quantas pessoas vai cair em si um dia? Porque Deus tem dado oportunidade, tanta, mas é a mesma pirraça, é o mesmo coração, às vezes, se distanciando de Deus. Embora Deus todo dia estende a mão a um povo que não quer obedecer mais a Ele. E parece, uma impressão que eu tenho, que o número de pródigos tem aumentado na terra. O número de filhos que estão distantes do Pai tem aumentado a cada dia. Já não tem mais alegria de servir ao Senhor, já tem trocado a casa do Pai por outras coisas, já não sente mais confortável estar na casa e na presença do Pai, já não tem mais alegria de sentar numa escola bíblica dominical, já não tem mais aquele prazer de estar fazendo a obra do Senhor, tudo tem uma desculpa e apresenta. E o Pai está vendo tudo isso. Porque o Pai observa. Do lugar da sua morada, Ele observa tudo na terra. E é interessante que essa parábola, é bom que a gente entenda a história do filho pródigo, que é um filho. Não é um abastardo, é filho. Mas é um filho rebelde. Um filho que desobedeceu. O filho que fez a opção de se afastar de Deus. Se afastar do seu pai. O versículo de número 22, o pai entra em cena, cheio de amor. E o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Olha para teu irmão, isso é muito sério que Deus fala. Deus quer dar a você o melhor. Diga para seu irmão, vá. Deus quer dar a você o melhor. Esse pai aqui na parábola, todo mundo entende que é Deus. Dê a melhor roupa. Sabe por quê?
O mundo quer dar trapos de imundícias para a tua vida. Ele engana. Ele não tem nada para te dar, juventude, nem a mim, nem a você. Ele engana. O profeta Jeremias diz que o pecado engana e destrói. Está lá no capítulo 17. E você vai percebendo, quando menos você percebe, você já se afastou da casa do Pai. Quando você não percebe, você já não tem mais a comunhão com os seus irmãos. Você se torna praticamente um visitante dentro da casa de Deus. Porque você já não se envolve. Aqui o texto diz que o pai não considerou o que o filho disse, não recebeu ele como empregado, mas mandou trazer roupa limpa, veste, e mandou vesti-lo, colocou também nele na mão um anel, colocou sandália nos pés. Verso de número 23, o pai ainda queria mais: trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos alegrando. Deixa eu dizer uma coisa a você, novamente está se preparando um banquete aí. Deus quer dar festa pela tua vida quando você voltar. É preciso se arrepender. Você que tem escutado a palavra de Deus e está pedindo um tempo a Deus, tenha cuidado. Eu certa vez ouvi um irmão dizendo: pastor, eu acredito, sou crente, mas eu estou de férias. Férias de quê, irmão? Férias da igreja, férias de tudo. Eu não tenho mais alegria, não tem mais prazer, não tem nada que atrai esse irmão ou essa irmã. Não tem nada, porque já não tem mais alegria de estar na casa do Senhor. Tudo é motivo para desistir e para deixar depois. Já não tem alegria. E esse filho mais novo se comportou assim. Mas o pai insistiu, disse assim: esse meu filho estava como, igreja? Morto e reviveu. O meu filho tinha se perdido e foi o quê? E começaram o quê, gente? A história não para aí. A história é longa. Entra o filho mais velho, entra uma família, relação familiar que não estava em comunhão. Era o filho mais velho que não se alegrava com a volta do filho mais novo. Era uma pessoa que estava até dentro da casa do pai, mas não tinha comunhão com ele. Será que é possível isso? A pessoa está dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, e não ter mais comunhão com ele? A Bíblia diz que aquele filho mais velho não tinha alegria. Não foi expulso da casa do pai, nem pediu para sair, estava trabalhando, mas ele não tinha mais alegria de ver o irmão. Ele ignorava aquele irmão. Mas o pai ficou alegre: olha, o filho mais velho, ele entra em cena agora. Ele estava no campo, trabalhando, era um trabalhador. E quando veio e chegou-se perto daquela mansão, daquela casa, ele ouviu o que, igreja? A música e mais dança, festa na casa do pai. Olha aí, e chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O que é que está acontecendo? Por que tem festa hoje? Alguém pode perguntar: hoje à tarde a gente estava aqui na praça de Camaragibe, alguém se converteu e Deus deu logo festa no céu. Quando alguém se volta, tem festa na presença de Deus. Você, nesta noite, você pode provocar, através de uma decisão sua, uma festa no céu, quando a gente volta para o Senhor. Irmãos amados, aí um empregado tinha intimidade lá com aquele irmão e disse: ó, vê o teu irmão veio, e teu pai mandou matar um bezerro gordo, porque recebeu são e salvo. Quem sabe o irmão mais velho diz: aquela desgraça não morreu não, a gente não tinha nem notícia dele, não vi mais, para mim estava morto. Infelizmente é pesado isso, mas tem situações que alguém não quer te ver nem mais, você quer esperar a notícia que tu morresse. Mas Jesus tem outro plano para você na sua vida. Eu estava evangelizando lá em Cumaru e eu falei para alguém isso: talvez você nem deveria mais estar aqui, mas Jesus está preservando você. E Ele está preparando uma festa. Pode se preparar que tem festa no céu, tem festa para a tua volta. Olha o regresso aí. O irmão indignado e o pai é pai, o pai, né, Deus. E ele insistindo para ele entrar, e saindo o pai estava com ele. Verso 29, vamos ler o que Jesus contou, vamos lá, a igreja. Mas respondendo ele, o filho mais velho, disse ao pai: fica aí um pouquinho. O filho mais velho, uma certa vez eu li um autor luterano,
E ele falava que o problema dessa parábola não é o mais novo, é o mais velho. É gente que muitas vezes diz que é crente, mas não ama o perdido. Não se alegra quando volta um perdido. Quando se converte a alma, fala, é nada, se converte não, mas desviou. Não tem alegria mais. Pessoas que não investem, que não discipula, que não abraça, diferente do pai. Ele não quis abraçar. Será que existem pessoas assim ainda hoje? Que não se alegra com a minha vitória, nem com a tua vitória. São pessoas que ficam olhando, não quer você fazendo culto de gratidão, nem tendo festa. Mas você vai dar festa na sua casa. Deus é poderoso para resgatar a tua casa e a tua família. Para ter salvação na tua casa. E o milagre pode acontecer. Eu te sirvo há tanto tempo. Vê esse verso 29. Eu te sirvo há tantos anos. Tem pessoas que estão dentro da igreja há anos, mas não sai daquilo. A prova é grande, mas muitas vezes não dá atenção às coisas de Deus. Não tem priorizado o reino de Deus. Não tem buscado pela vontade de Deus. Às vezes está tão perto do reino, mas sem salvação. Não tem alegria de servir. Não é fiel. Fidelidade ao Senhor. Passa anos saindo da igreja do mesmo jeito, é de mal a pior. E por que não prospera na vida espiritual? Estou falando aqui financeira não, mas Deus também pode fazer isso. Porque muitas vezes está faltando um coração sincero dentro do Senhor. Naquela multiplicação de pães, todo mundo comeu pão ou não? Ou não? Na multiplicação dos peixes, todo mundo comeu o peixe ou não? Deus quer pão para você, quer pão para você, quer pão para você, quer pão para você. Deus quer fazer isso com todos nós, quer abençoar. Mas às vezes o nosso coração não está reto diante do Senhor. Envolvido nessas trevas, a gente cantou isso no começo. Veja que há muitas pessoas que vivem insatisfeitas. Você encostou perto dessa pessoa, começa a falar mal do outro. Que Deus tenha misericórdia. Ah, aquele irmão pintou e bordou, agora é crente. Ele pintou e bordou, agora está na presença de Deus. Ele pintou e bordou, mas agora está fazendo a vontade de Deus. E há muitas pessoas que não entendem o mistério dessa parábola. Eu te sirvo há tantos anos, nunca transgredi, é um legalismo religioso. Verso de número 30, vamos avançar. Vindo, porém, este teu filho, nem chamou de irmão, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, vivia na bagaceira, tu mataste um bezerro cevado? E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Verso 32, a igreja, vamos lá? Mas era justo, porque este teu irmão estava morto, esse teu irmão estava perdido. Verso 33, 32, né? É necessário, veja bem aqui, regozijar e nos alegrar, festa no céu, porque alguém voltou-se para o Senhor Jesus Cristo. Você acha que Deus está, às vezes não fica triste com aquele filho que é desobediente ao sua avó, que não quer mais saber qual é o sentido dessa parábola? E eu peguei um comentário aqui que eu achei tão interessante, apesar de ser conhecida. Deus é o nosso Pai. Entende que a parábola, o Pai é Deus? Presta atenção. E quando pecamos, somos o filho pródigo. Não está entendendo? Até as criancinhas entendem assim a gente falando. Está tudo claro? Veja. Somos pródigos quando abandonamos o nosso Pai para desperdiçar a nossa vida. Às vezes tem pessoas hoje, agora, que poderiam estar aqui na igreja, mas não estão. Há pessoas que poderiam estar no evangelismo à tarde, mas também não têm mais desejo. Há pessoas que poderiam estar envolvidas na obra do Senhor, contribuindo, mas perdeu essa alegria também. E aqui ele diz que somos pródigos toda vez que a gente deixa a obra do Senhor, toda vez que a gente desperdiça os dons que Deus tem dado. O pecado destrói a vida e acaba com as bênçãos de Deus que nos dá. Aquele jovem perdeu tudo ou não? Ele tinha muito dinheiro ou não? Perdeu tudo? Perdeu. Há pessoas fora de Deus, ele começa a perder tudo. Ele perde a alegria até de viver. E a explicação é essa. O filho pródigo voltando para casa, sabe o que representa? Arrependimento dos seus pecados, pedindo perdão ao Pai, pedindo perdão a Deus. E Deus fica muito feliz da festa.
em perdoar aquele que se arrepende. Ele acolhe com amor. Deus recebe com carinho. Ele não guarda rancor. Agora gastou tudo, agora volta. Não é assim que Deus faz. Vem para cá porque tu é meu filho. Eu quero te abraçar e quero te dar uma nova oportunidade. O mês de outubro vai ser diferente. Você vai me buscar mais. Eu vou te usar na terra. Essa tristeza vai desaparecer e o meu nome será glorificado na tua vida. Abandona o pecado. Olha para tua mulher, dá mais atenção a ela. Olha para teu filho, faz carinho a teu filho. Olha para tua família, cuida dela. Deus quer que a gente comece a ser feliz dentro da nossa casa. Pessoas que se perdeu tudo dentro de casa, Deus fica feliz e não guarda rancor. Sempre que alguém se arrepende, Deus faz festa. Sempre que alguém se arrepende, Deus faz festa. Não sei se você acredita nisso. Ele contou 3 parábolas. Todas as 3 terminam com festa. Ele restaura, Ele transforma, Ele dá uma segunda oportunidade. Deus restaura, Deus transforma. Deus não considera o que aconteceu até hoje de ruim na tua vida. Se você se arrepende, Ele esquece e te dá uma oportunidade a partir de hoje. Quem crê, diga amém, irmãos. Presta atenção, estou terminando. Também podemos ser como o irmão mais velho. O que significa? O que se representa o irmão mais velho? Quando somos até obedientes a Deus e não podemos esquecer do amor incondicional. E às vezes nós achamos, irmãos, eu vi uma expressão, eu queria dizer, que nós temos o monopólio do amor de Deus. Que Deus só ama a mim, só ama você. Deus ama a todos, mas nem todos querem Deus. Tem gente que abandona. Eu estava pregando para uma pessoa, e sabe o que ele disse a mim? Agora não. Outro dia é o pródigo desprezando a Deus. Não é assim, irmão Marcos? Você quer voltar agora? Agora não. Se pessoas sabem que está perdido, mas quer continuar com os porcos, significa, quer continuar no pecado. E Deus hoje quer libertar você do seu pecado. A mensagem é muito clara. Quer continuar na indiferença, quer fazer do evangelho como quer. No dia que eu quero eu faço, que eu não quero eu não faço. Eu quero dizer que não é você que manda mais em você, é o Espírito Santo de Deus que manda. E a gente quer fazer do nosso jeito. Não respeita mais nem a Deus nem a sua palavra. Me dá o que eu tenho. Esse pródigo, esse irmão mais velhos, são aqueles legalistas. Deus não nos ama por causa das coisas que fazemos por Ele. Deus nos ama porque nós somos seus filhos. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus. E Ele com o filho dele trata com seu filho. Queria que você soubesse nesta noite algo. E guarde isso. Deus está tratando de você, viu? E o tratamento de Deus, Ele é oleiro. Às vezes Ele machuca um pouquinho, ou pode machucar muito, porque Ele quer você um vaso purificado. Não é esse vaso empinado, faço quando eu quero, não. É humilde, dizendo: minha vida está em tuas mãos, Senhor. Já não vivo eu, mas é o Senhor que vive em mim. Eu tenho encontrado pessoas assim. Uma hora está um doce, parece ter Abraão com a fé. Outra hora está amargo, ignorante, distante, indiferente ao chamado de Deus. Eu quero concluir. Muitas vezes o filho pródigo, o filho mais velho, se sente injustiçado. Na verdade, um comentarista diz que ele estava com inveja. Tu só me dá cabrito. Sabe por que você só ganha cabrito? Porque apesar de estar perto, está longe. Não sei se você vai dar para entender isso. Deus quer dar algo melhor para você, mas só é cabrito. E olha lá, Deus não vai deixar de abençoar você não. O que você está chamando de bênção, Deus quer te dar algo muito maior na tua vida. Mas só tem cabrito. Aliás, nem cabrito tinha, porque tu não me dá nenhum cabrito. Não ganha nada, porque não pede. E finalmente, o arrependimento deveria ser motivo de grande alegria para todos. Ah, esse irmão cai, levanta. Ora por ele que Deus vai levantar ele. Não ficar com raiva porque teu irmão voltou, ou dizer: ele não é mais crente do que eu. Para com isso. Quando largamos a inveja, vamos ver o trabalhar de Deus. E tem promessa de muitas bênçãos. Não fica olhando a vida dos outros não. Vê o que Deus está falando contigo nessa noite. Mais uma vez, olha para Cristo. Toma conta da tua vida e ora pelo teu irmão. Não fica calculando porque isso, porque aquilo. Esquece isso. Deus trata cada um diferente. E Deus é quem dá. O homem não pode receber coisa alguma se do céu
não for dada. Se Deus dá a você e não discute com ele não. Nem fica com raiva do teu irmão não. Só porque ele ganhou um boi cevado, e aquele boi ele ia comer sozinho, ou a festa era para todo mundo? Eu entendo que era para todo mundo, mas ele não quis entrar na festa. Tem gente que prefere entrar no funeral ou numa sala do hospital para ver o irmão doente, mas não quer ver quando ele está bem. Quando largamos a inveja, vemos que Deus também tem bênção para cada um de nós. E é hora de aproveitar. Vá ter uma vida com Deus. Esquece de estar falando mal do teu irmão, porque só atrapalha a tua vida. Não temos motivo nenhum para sentir inveja, porque Deus nos ama. Deus ama você. Você é especial. Você não acredita nessa palavra não? Você é especial para Deus. Aquela ovelha perdida, o pastor foi buscar. Aquela dracma perdida, a mulher varreu a casa e foi buscar. O filho pródigo recebeu um abraço do pai. Receba um abraço do teu pai nesta noite, porque ele quer você de volta. Você, ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Você sabia disso, que ele se importa ele contigo? Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Eu tenho que dizer isso essa noite. Por favor, escuta, eu tenho que falar isso para você. O filho pródigo, ou o filho perdido, era abusador da graça de Deus. Tem gente que abusa da bondade de Deus. Deus dá uma oportunidade, 2, 3, 10 e despreza. Até quando? Aquela história do rapaz que tinha uma tristeza profunda foi porque a igreja foi embora e ele ficou. No sonho era isso. E muitas pessoas têm desperdiçando Deus. Tem uma vida de amargura. Já não sorri para ninguém. Tem inveja. Se liberta. Peça a Deus libertação disso. Isso não te ajuda em nada. Cada um de nós vamos dar conta de si mesmo a Deus. Teu irmão está falhando, Deus sabe tratar dele. Isso não compete a você nem a mim. Deus está tratando. Agora é com você. Quer ter uma vida melhor? Então preste atenção. A graça de Deus é frequente, mas tem de si pessoas que têm desprezado. A graça de Deus, ela é definida como um favor imerecido. Você não merece, nem eu. Mas mesmo assim Deus quer te abençoar. Ele vai buscar. Ele quer te dar um bom lar, um bom esposo, uma boa esposa, provisão, café da manhã, almoço e jantar. Deus não vai deixar faltar o teu pão, mas Ele quer obediência a Ele. Não vai faltar. E aqui eu fiquei pensando, e no futuro Ele quer te dar uma herança, mas Ele trocou tudo isso pelos prazeres temporais, pelo aqui e agora. Preferiu o pecado. Vamos terminar essa mensagem musical? Vamos terminar. Ele se importa. Ele se importa com você. Não importa quem você é. Em nome de Jesus. Não importa o que você fez. Jesus conhece o seu inteiro. A igreja pode orar. Fica orando agora por alguém que está ao teu lado. Quantas vezes você caiu, vamos orar nesse momento, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero presta atenção, chorar. Deus sempre está Não importa pra querendo onde você foi, mudar a tua vida. Na escuridão da noite, olha, ele apaga o teu passado e não desiste. Ele não desiste de você. Escuta, Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Deus está pronto para perdoar. Agora você tem que estar pronto para se arrepender. Se não houver arrependimento, como é que vai ter salvação?
O filho pródigo foi abençoado porque voltou. Ou não? Ele voltou. E a pergunta que eu faço, a igreja está orando: quem nessa noite quer voltar? Eu, pastor, conheci a verdade, mas me afastei e vivi no pecado. Mas a partir de hoje eu quero entregar minha vida a Cristo, porque eu sei que vai ter festa. Do jeito que teve na filho pródigo, Deus vai fazer comigo também. Você está num pecado, eu não sei o que é, não precisa dizer, nem a mim não, é a Deus. Mas você confessa e a partir de hoje quer libertação, Jesus pode libertar você. Se tiver alguém, faça um sinal. Eu quero dizer, estar liberto no nome de Jesus. O que está te oprimindo, as trevas, você está laçado. Jesus quebra esse laço nessa noite. Você deseja voltar para Jesus? Você deseja entregar sua vida a Cristo? A igreja está orando. Faz um sinal. Levanta a tua mão que eu quero dizer, Deus te abençoe. Quem é? Um jovem, um adolescente, uma mulher, um homem? Quem é você que se afastou tanto de Deus, mesmo conhecendo a verdade? E hoje você está pródigo, está distante de Deus. Uma vida ali se levantando, um jovem, ó. Um jovem ali bem forte, levantando bem forte a mão dele. Isso, Claudion, abraça ele, Claudion, com lágrima, com choro. Um jovem, em nome de Jesus. Quem é a segunda pessoa? Ele não desiste. Você quer deixar para quando? Está abusando da graça de Deus. Ele se importa contigo, rapaz. Ele coloca uma mulher para orar por tu, rapaz. Uma mãe que ora por você. Você tem oportunidade de estar desperdiçando. Quem é a segunda vida? Eu quero voltar, pastor. Eu não aguento mais esse mundo. Eu não aguento mais viver com os porcos. Eu quero voltar para Jesus. Quem é você que quer voltar? A segunda vida tem? Eu gostaria de vamos trazer ele aqui. A gente quer orar. Traz esse jovem aqui. A igreja em oração. Hoje você tem oportunidade. Tem gente que está tão agoniado que nem espera terminar o culto. Mas Deus tem tido paciência com você. Deus tem misericórdia de você. E Ele está chamando você para voltar. Você agora no Evangelho está diferente. Não é aquela voluntariedade. Tem outros interesses. Cuidado com isso. Porque Deus já tem dado tudo a você. A mim, a você. Faça a obra de Deus com amor. Volte-se. Não fique pedindo ao Pai dinheiro e gastando. O Pai quer fazer algo novo na tua vida. Ele se importa com você, Bruno. Ele se importa. Você, Ele se importa. Isso, Deus, acompanha o jovem. Ele compreende o seu caminhar. A festa no céu por um pecador que se arrependa. A festa no céu. Hoje tem festa aqui na EBT por uma vida que está se voltando para Deus. Você está entendendo? O seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Eu vou encerrar, sabe, irmão? Que a mensagem de Deus é simples. A tua vida não tem sido festa, tem sido lágrimas. Mas nessa noite você vê aqui, não vai sair da mesma forma. Quem é você? Igreja ora? Está na oração? Tem alguém numa luta aqui e Deus está fazendo milagres. Tem um jovem aqui. Quem é você? Está perdendo mais uma oportunidade? A igreja pode ficar de pé. A igreja. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Festa no céu, viu? Você pode até não se alegrar, mas o céu está alegre. O filho mais velho não gostou não, mas o pai abraçou. Ele apaga os teus pecados, o teu passado, o teu pecado. Deus não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Eu também não. Ele não desiste De você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Eu vou orar. Peço que os irmãos não toquem mais instrumento nem cante.
8 horas a gente está encerrando a programação. Mas eu queria que você, por 1 minuto... Como é teu nome, jovem? Victor. Victor está voltando para Jesus nessa noite. Ele está se entregando para Jesus. O mundo decepciona. Fique em oração agora. Por favor. A gente aqui não quer tocar no teu emocional com música não, mas Deus está falando com você. Quase que você não vinha para cá hoje e veio. Você recebeu um convite e veio. Ah, já estou acostumado, já sei o que vão falar. No fim, para um convite. Jesus está chamando você mais uma vez. A parábola mais conhecida diz que o pródigo precisava voltar. Ou volta, irmão, ou vai morrer de uma infecção com aquela comida. Deus está falando com você. Você é inteligente, pode fazer uma interpretação muito clara. Aquele jovem, se não levantasse, ia morrer ali com os porcos. Quem é a segunda vida? Você está orando? Pastor, eu estou afastado mesmo. E nesta noite eu quero voltar para o Senhor. Eu me sinto triste. Não tenho alegria mais danada, para nada. Eu quero voltar. A igreja está orando por você. Você está orando mesmo pelo seu irmão ou não? Você não, nem isso consegue fazer mais. Por favor, ore por alguém que está do seu lado. Ore. Não perca esse costume não, porque é importante. Você orou? Veja o que é que vai acontecer agora. Se você está orando, eu creio. A oração de Deus pode muito ser feita. Tem gente que entrou pesado aqui nessa noite. E viu que Deus dá festa nos 3 momentos. Quando alguém se arrepende. Está na hora, chegou a tua hora. Tem aqui um jovem Vitor que já tomou a decisão. Quem é a segunda pessoa? Em nome de Jesus. Deus conhece a tua história. Ele tem dado livramento a você desde a tua infância. Ele tem sustentado a tua vida. Porque você é especial para Ele. Você está entendendo essa mensagem? Vou encerrar. Não é nem por força nem por violência. Pastor, eu já sou crente, meu pastor. Agora eu estou afastada. Eu estou afastado, mas eu quero voltar nessa noite. Quem é você que quer voltar? Em nome de Jesus. Faz um sinal assim, ó. Jesus Cristo, Ele convida você. Vem a mim. Cansado, decepcionado, eu vou aliviar você. Existe alguém? Em nome de Jesus. Quem é você? Tem sido perseguido. Tanta coisa tem acontecido na tua família, na tua casa. E Deus está chamando você de volta. O filho pródigo, ele voltou-se para Deus. Eu estou vendo gente chorando. Eu sei que Deus está trabalhando aqui na igreja. Você quer vir com a sua esposa, sua namorada, sua noiva, venha. Porque Deus quer usar vocês na obra. Deus quer reacender o teu ministério. Gente que arriou as armas, está na hora de voltar-se para Deus. Vou encerrar, irmão, porque já foi entendido demais. Só falta dizer teu nome e teu sobrenome. Mas Deus está falando com você. Se você está aqui e Deus falou contigo, só se Ele falou com você, faz um sinal com a tua mão. Pastor, eu não queria ir lá para frente não, que eu fico acanhado, mas eu quero, porque essa palavra é para mim. E eu quero encerrar. Eu estou satisfeito com a vida, mas é porque tem alguém aqui que está numa luta. E Deus está chamando você. Só por quê? Só por causa do motivo. Você é filha. Você é filho. E aí fora não dá. Igreja está orando? Quem é você? A segunda pessoa. Corajosamente. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Pai querido. A palavra foi anunciada, meu Pai. Capítulo 15 de Lucas. A ovelha que foi perdida foi achada. A dracma que foi perdida também foi encontrada. O filho pródigo que se afastou também voltou. E recebeu um abraço do Pai. Eu não sei, Pai, se tem mais alguém aqui que se afastou, que está perdido, que está gemendo. A oportunidade foi dada para voltar. Obrigado a Deus, porque nesta noite festa no céu está acontecendo pela vida de Vitor, Pai. E quanto aos demais, está nas tuas mãos. A minha oração é que essa noite, antes de se reconciliar com o sono, volte-se para o teu filho Jesus Cristo. Porque é pródigo. Está gastando seu talento lá fora, mas não quer mais fazer a tua obra. E o Senhor está chamando.
A mensagem hoje para o filho que está afastado está nas tuas mãos. Escreve o nome de Vitor no livro da vida, Pai. E que nunca mais esse jovem saia da tua presença, Pai, para estar nesse mundo enganador. Obrigado, Pai. Salvação nesta casa. Salvação hoje à tarde no evangelismo. O Senhor tem salvado, ó Pai. O tempo está se abreviando. Jesus está voltando, ó Pai. E é tempo da igreja buscar mais. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos?